O nosso recorte hoje, tá, é analfabetismo funcional, sentimentalismo e pendularidade. Tá? Nós vimos ontem a questão da simpatia e antipatia. Bem-vinda, Daniela. Tá? Nós vimos ontem essa questão simpatia e antipatia como estado, patos, o estado emocional. Emoção, na definição clássica, por exemplo, de Aristóteles, é aquilo que faz alteração no nosso juízo. Tá? Então nós temos uma dimensão do juízo, que é a razão e razoabilidade. Tá? E temos as emoções, elas afetam isso. Então o estado patos, que é simpático, aberto, compatia pelos outros, ou antipático, é uma dimensão absoluta reativa, que altera nosso pensamento, que altera o nosso juízo, que é necessariamente uma dimensão ativa. O analfabeto funcional, ele supervaloriza a simpatia ou antipatia. Muitas vezes o único recurso que ele tem é esse. A apatia, a simpatia e antipatia porque são sensações, são ali na hora, no estado, elas têm o seu efeito. Mas elas podem ter uma prorrogação, elas podem ter uma elaboração muito baixa, muito baixa, que é o sentimento, da onde virá o sentimentalismo. Porque eu vi alguém que eu tive uma reação antipática a esse alguém. A reação é reação, gente. Tá? Ponto. Eu posso ter simpatia ou antipatia. E num primeiro momento eu posso ter uma antipatia a algo, inclusive, que é bom, que eu não sei. E depois ter uma simpatia por algo mal, uma ilusão, tá? Por exemplo. Isso ali é bruto na hora. Na medida que eu faço um esforço raso, porque é um esforço de prorrogação do sentimento, onde eu saio de emoção para sentimento, é uma prorrogação. Eu não gosto do cara. Puta, mas eu não gosto do cara. Tá vendo a cara daquele cara ali? Tá vendo? Eu sei. Você pega, o sentimentalismo é um ato em que alguém pega uma paixão e vai ficar reafirmando, renutrindo, mantendo, tá? É um processo de pseudo-confirmação, tá? E então assim, eu não gostei do cara, eu fico repetindo, eu não gostei do cara, eu fico vendo coisa e tudo meio que explica aquela situação, tá? E aí é um processo que vai, esse é o sentimento, ele prorroga, ou eu gostei, não, mas a pessoa me maltratou, mas eu gosto dela, mas deve ser não sei o que, você está nutrindo, tentando fazer um esforço para prorrogação de um patos, para que então vira sentimento, e uma atitude geral disso é o sentimentalismo, tá? Então isso é raso, gente. Normalmente o sentimentalismo não é uma elaboração boa das paixões, isso é feito pela razão. Uma vida razoável, que é a vida de um leitor, que é a vida de um inteligente, e que não é a vida de um analfabeto funcional, é uma vida razoável, quer dizer, não é só racionalista. O razoável tem um senso de proporções, tal que ele faz continuamente uma articulação entre a dimensão da razão e a dimensão dos afetos. Nós temos afetos, temos razão, e nós temos que articulá-los sempre. Essa articulação é a razoabilidade, é o senso de proporção, que só um leitor inteligente alcança. Por quê? Porque ela é de mediania, porque é uma articulação. Eu tenho que ter elementos de cá e de lá e elaborá-los num processo de síntese. A rigor, um bom leitor é isso. Ele faz leituras razoáveis. Leituras razoáveis são leituras com mediania, com senso de proporção, com dosagem, com ponderações. Se o camarada é analfabeto funcional, a leitura dele, porque é fora do razoável, ela tende à pendularidade. Ele vira extremista. O próprio Santo Agostinho, quando desenvolveu o Trivium, ele deparava com uma das expressões
terríveis do analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional na dimensão propriamente cognitiva e um paralelo existencial que é o fanatismo religioso. Por quê? Porque o camarada precisa ler no extremismo. Tá? O problema efetivo do analfabeto funcional é o problema do que eu tenho que fazer. O que é para eu fazer? Ah, mas eu tenho que funcionar. Ele não é. Ele só é na medida em que ele tem uma relação de um chefe, uma relação de um líder, uma relação de um ídolo, uma relação de um sádico. E aí o problema dele é o que tem que fazer. Você perguntar, está aqui uma moeda na minha mão? Ah, mas era para eu pôr, não era para eu pôr. O problema dele o dia inteiro, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Na dimensão do instinto e fuga, tá? Ela é o subjacente das paixões e ela é um subjacente dos sentimentos mais trabalhados. A luta e a fuga, há uma impressão que a luta é um processo de elaboração. No nível instintivo, ela também é um escapismo. Tá? A fuga, evidentemente, é mais evidente, mas a luta nesse nível instintivo, ela é também uma dimensão escapista. Porque o analfabeto funcional está escapando. Ele precisa escapar. Ele precisa escapar do quê? De significar. Ele precisa escapar de achar por si a justa medida das coisas. Ele precisa escapar dele ser razoável. Ele precisa escapar dele interpretar, dele decidir uma decisão ponderada. Então ele cai no extremo. Eu posso ler um livro sagrado e virar e defender homicídio. Eu posso ler um livro sagrado e defender a passividade, até a covardia. Por quê? Porque são leituras fora do razoável. São leituras próprias do analfabeto funcional, que é o com que Santo Agostinho se deparou. Mas isso vale para uma perversão da religião, isso vale para uma perversão da atividade política, isso vale para muitas coisas. Por quê? Porque o analfabeto funcional precisa do pêndulo, porque ele tem que cumprir. O segundo nível do analfabeto funcional é o rigor, é o falso rigor, é a literalidade. Então ele pega, e a literalidade é um dos lados do pêndulo. Então ele vai para cá, ele vai para lá, ele vai para cá, ele não tem ponderação. E essa é uma característica do sentimentalismo. Se você fica no nível exclusivo do sentimentalismo, você está nutrindo as condições suas de ação só para pendular, nunca para ser razoável. Adoro! Hoje tem ojeriza absolutas por quase tudo. É a polarização. O analfabeto funcional cai na vida polarizada. Vida polarizada, na maioria das vezes, é sinônimo só de burrice. Sim, sem nenhuma zona. Burrice. Entendeu? Cai no maniqueísmo, na polarização, fanatismo religioso, ativismo político extremado. Tá? Esse tipo de coisa. O amor, a idolatria a emprego, ou a ojeriza no emprego. Tudo sentimentalismo. Entendeu? Então, assim, então tem que tomar muito cuidado. O sentimentalista, ele castra a inteligência dele. Ele faz ele é responsável por isso. Porque ele toma uma renúncia de liberdade. A liberdade humana, acima de tudo, é a condição de fazer articulação, razão e a nossa estrutura afetiva, psicoafetiva, psicossomática, etc. Você não faz isso, é porque você castrou a razão. É um ato mínimo de razão que você fez para castrá-la. Tá? Então você é masoca, sim, é masoquista. Tá? Exatamente, na melhor das hipóteses é masoquista. Entendeu? Você pode ser masoquista e sádico. Tá? Por quê? Porque você não é razoável, não passa a ser uma pessoa de critério, em que se resolvem assuntos por critério. Quando você tem que resolver assuntos por posição pendular, você está buscando um senhor para servir e se exonerar. Tá? Isso é burrice, sem problema, ademais de ser um problema de responsabilidade moral muito grave. Eis aí um problema do analfabeto funcional. Então ele tem que pegar a literalidadezinha ali e extrair um pêndulo de amar, odiar, ojeriza, etc. É isso que vai. O analfabeto funcional, ele não tem limite, ele não tem limite no imaginário. Ele põe um imaginário qualquer, instiga os elementos sentimentais, normalmente no baixo ventre, para mostrar ardor. O sentimentalista tem orgulho do ardor dele. Eu amo mesmo, eu odeio mesmo. Ele acha
que ele usa como argumento, é óbvio que é um pseudo-argumento, a estrutura efetivamente emocional, a fé, a convicção que ele tem. Idiota, imbecil. A razão é exatamente um elemento que tem que ser racional. Vai levar em considerações, não pense que você vai ter uma razão desprovida de afetos, mas na articulação você tem que pôr o senso de proporções, tudo no seu devido lugar. Então assim, se você caiu no sentimentalismo, você não desenvolveu tua razão. Você não desenvolveu tua razão, você se manipulou para resolver coisas só no espírito pendular. Então é um extremo para cá, um extremo para lá. Aí você vai ter as ideologias, vai ter as sugestões, vai ter as lógicas grupais e tal. Todos os esquemas de um ego coletivizado, eventualmente. Tá? Mas é um escapismo da existência, que no limite é o caso do analfabeto funcional. É um cara que tem uma inteligência fingida. Ponto, só isso. Ou ele não tem inteligência, ele é em absoluto, etc. Então um abraço.